Olá, meu nome é Wesley, sou ex-testemunha de Jeová, saí há 18 anos dessa doutrina religiosa e hoje eu estou aqui para conversar com você sobre o tema da transfusão de sangue e testemunhas de Jeová. Como a maioria de vocês devem saber, as testemunhas de Jeová rejeitam transfusão de sangue, ainda que isso coloque em risco as suas próprias vidas. É desnecessário dizer que eu discordo dessa doutrina das testemunhas de Jeová, né? Porque eu priorizo a vida, né? E não dogmas religiosos, principalmente se tais dogmas colocarem em risco a vida das pessoas, né? As testemunhas de Jeová têm alguns argumentos, tanto científicos como religiosos, para justificarem a sua postura tão pesada, né, tão controversa sobre essa questão de transfusões de sangue. Então eu vou dividir essas argumentações que as testemunhas de Jeová fazem entre argumentações de caráter científico e de caráter religioso. De caráter científico, antes de mais nada, eu quero dizer para vocês que eu conversei com um amigo meu de infância, que hoje é médico formado, sobre essa questão, que envolve as testemunhas de Jeová e o sangue. Esse amigo meu me disse que em casos leves e moderados, existe a possibilidade de colocar tratamentos alternativos para as pessoas que têm alguma pequena ou média perca de sangue. Aí onde entram substâncias para repor o volume perdido, que é a solução de Ringer, dextrana, expansores de plasma e outros elementos aí mais que existem, né? Só que ele me disse exatamente isso, em casos leves e moderados. Agora, em casos graves, onde há perca substancial de sangue, o paciente tem um acidente, chega no hospital com grande hemorragia, ou durante uma cirurgia, ou no parto, que pode acontecer uma hemorragia, ali somente o sangue pode salvar a vida dessas pessoas, né? O que acontece? As testemunhas de Jeová colocam algumas argumentações para justificarem de modo científico a sua negação com o sangue. Tem um argumento que elas dizem, que eu acho assim, um argumento muito débil. O mais débil deles, eles dizem assim: quem garante que se você tomar sangue, você realmente vai se salvar, vai escapar da sua situação delicada? É um argumento fraco, porque uma tentativa ela não pode ser descartada, porque se você, em cima desse mesmo raciocínio, você não poderia procurar nenhum emprego para trabalhar, porque quem garante que uma entrevista de emprego que você vai fazer, você não vai conseguir um emprego? Ou quem garante que se você for arrumar a geladeira da sua casa, essa geladeira vai funcionar? Não, a vida é feita de tentativas, né? A gente só conquista as coisas tentando primeiro. Então, um argumento fraco. Um outro argumento também das testemunhas de Jeová de cunho científico que eu acho fraco é que elas dizem que hoje o sangue pode estar contaminado, pode ter alguma doença. A pessoa que tomar uma transfusão de sangue pode ter um choque, alguma coisa nesse sentido. Realmente pode acontecer isso sim. Só que quando uma pessoa chega a precisar de uma transfusão de sangue, é porque ela está na situação entre a vida e a morte. Aí eu pergunto, o que é melhor? Ainda que exista somente um sangue contaminado, por exemplo, com o vírus da hepatite, o que é melhor? A pessoa está entre a vida e a morte. Se ela não tomar sangue, ela vai morrer ali, naquele momento. Então, é preferível ela tomar o sangue que tem hepatite para depois viver 2, 3, 5, 10 anos ou nunca morrer por hepatite, ou recusar o sangue que tem alguma doença e morrer naquele instante? É claro que é tomar o sangue. Então, um argumento fraco também das testemunhas de Jeová. Um argumento melhorzinho que elas usam
elas fazem assim uma comparação, porque a Bíblia fala que é proibido comer sangue, né? Mas não fala que é proibido transfundir, injetar nas veias. Aí as testemunhas de Jeová usam o argumento assim: se o médico proíbe você de comer açúcar, estaria você obedecendo o médico se você injetasse glicose nas veias? Aparentemente é um bom argumento, só que não, porque o açúcar, tanto ingerido como ingerido via oral como injetado, ele é alimento e, portanto, é digerido pelo organismo. Agora, uma transfusão de sangue, o sangue não entra como alimento por método de transfusão. É diferente se fosse comido, né? Mas por transfusão, o sangue é considerado pelas próprias testemunhas de Jeová como um transplante de órgãos, porque o sangue não é digerido pelo organismo quando é injetado nas veias. Sangue é um tecido líquido condutor de alimentos e não um alimento. Como diz a própria brochura das Testemunhas de Jeová, como pode o sangue salvar a sua vida? Aqui elas dizem que transfusão é um transplante de tecido. Na Despertai de 22 de outubro de 1990, elas dizem que transfusão de sangue é um transplante de órgão. E estão certas. O curioso é que muitas testemunhas de Jeová aceitam transplantes de órgãos. Vai entender. Tá? Mas, tudo bem. Mediante essas questões, há um detalhe nesse argumento também das testemunhas de Jeová. Elas dizem assim: o médico proíbe você de beber álcool. Estaria você obedecendo o médico se injetasse álcool nas veias? Aí eu faço a mesma pergunta para as testemunhas de Jeová. Suponhamos que você chegue no hospital precisando urgentemente de uma transfusão, de alternativos, vamos dizer. Você escaparia com vida se o médico desse para você solução de plasma, dextrano, solução de Ringer, via oral, se fizesse você beber ao invés de injetar nas veias? Adiantaria? Você escaparia com vida se bebesse ao invés de injetar nas veias? Daí vocês observam a falha que existe nesse argumento das testemunhas de Jeová. Tá, mas vamos agora para os argumentos de origem religiosa. De cara, vocês já podem descartar isso como uma transfusão de sangue sendo pecado, porque senão entraria em colapso as leis de Deus. Quando um paciente precisa de sangue, existe o sangue, e esse sangue não é aplicado e o paciente morre, isso é conhecido, é compatível com o que se chama de eutanásia passiva. O que é isso? O doente enfermo ali para morrer, o recurso ao lado, e as pessoas não colocam aquele recurso, não acodem o enfermo com aquele recurso, deixando o paciente falecer. Isso é eutanásia passiva, né? Que é um pecado contra Deus. É uma modalidade de homicídio, digamos assim, né? Então, já seria contra. Aí, só por esse argumento, vocês já podem observar que a transfusão de sangue não pode ser pecado, senão as leis de Deus entrariam em colapso. Tá? Mas o que a Bíblia fala sobre a questão do sangue? Né? A Bíblia fala... mas aí você que é testemunha de Jeová poderia dizer o seguinte: não, mas é uma prova de fé. Você, mediante uma prova de fé, você pecaria? Mediante uma prova de fé, que é uma coisa que envolva a sua própria vida? Alguns perguntam assim: você tendo risco de vida, você fornicaria sobre risco de vida? Né? Atentaria contra as leis de Deus sobre risco de vida? Cometendo uma fornicação? Tá. E o que dizer do estupro? O estuprador chega, coloca a faca no pescoço da mulher e fala: se você gritar, eu mato você. Aí a mulher, de medo do estuprador cortar a garganta dela, fica em silêncio e consente a fornicação forçada do estuprador. E aí? Sobre risco de vida, ela cometeu fornicação forçada. As testemunhas de Jeová falam que não é culpa da mulher que ela não pecou, e eu também concordo com isso. Ela ficou em silêncio para resguardar a vida dela, né, mediante o estupro, mediante essa fornicação.
Agora, por que isso vale para a fornicação e não vale para transfusão de sangue, que é sobre risco de vida? Tem a questão também do roubo. A Bíblia fala que é pecado roubar. Só que em Provérbios 6, 6:30, fala que não julgues o ladrão, não injuries o ladrão, caso ele roube para saciar a sua fome. Ou seja, se a pessoa está lá morrendo de fome e rouba para comer, não é o ato de roubar, não é um ato de um pecado tal como a Bíblia coloca em termos gerais. Então tem esse detalhe também. Mas o que a Bíblia fala sobre a questão do sangue? Se é proibido comer, transfundir, como que é isso? A Bíblia é simples, ela fala em Gênesis, fala que não deve comer o sangue. Em Levítico fala também que é proibido as pessoas comerem o sangue, né? E essa proibição de comer o sangue é repetida em Atos 15, 28 e 29. Lá os discípulos de Cristo falam que nos parece bem abstermos de sangue. Só que naturalmente os apóstolos usaram essa palavra abster-se no sentido alimentar, porque eles tinham em mente as leis antigas, né, que falavam que era pecado se alimentar de sangue. Os apóstolos não poderiam estar dizendo abstinência no sentido total, porque é impossível, por exemplo, uma pessoa abater um animal sem sujar as mãos de sangue. Então ela não está abstendo totalmente de sangue. O sangue está indo nas mãos das pessoas que abatem o animal, está indo na roupa das pessoas. Então as pessoas não estão evitando o sangue por completo, que torna claro que o sangue dito, a abstinência no sentido alimentar. Então, não existia essa questão como não existia essa questão de transfusão de sangue no passado, a liderança das testemunhas de Jeová deveria pelo menos deixar essas questões à consciência do seu membro e não expulsar o membro testemunha de Jeová porque toma transfusão de sangue como eles fazem. Isso agora, né, em 2017, como as doutrinas das testemunhas de Jeová vivem mudando, o entendimento progressivo, né, vive mudando, né, pode ser que no ano de 2018, daí para frente, já mudou, esse vídeo meu nem vala mais, mas no momento presente é assim que acontece, né? Mas a Bíblia dá alguma luz sobre transfusão de sangue para salvar a vida? Tem que ter alguma coisa. Não, realmente tem. A Bíblia fala que o sangue ele representa a vida, que a vida está no sangue. Tá? E a Bíblia fala também em João capítulo 15, versículo 13, que ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida em favor dos seus amigos. Talvez seja inspirado nesse versículo essas campanhas, né, de sangue que existem aí. Doe sangue é um gesto de amor, salve uma vida. Então, é por isso que esse vídeo eu fiz inspirado no próprio Senhor Jesus Cristo, que é aquele que deu o seu sangue para salvar toda a humanidade. Então, um abraço a todos vocês e até uma próxima oportunidade.